Senhora, seja muito bem-vinda a esse projeto. Obrigada por a senhora aceitar contar para nós hoje aqui o seu milagre, né? Porque eu já ouvi várias vezes, e esse é o motivo de eu ter convidado a senhora, porque é muito emocionante ver o que Deus fez na sua vida, né? E o milagre que Jesus fez na minha vida é uma coisa que eu me emociono muito, sabe? Porque foi um verdadeiro milagre mesmo, do verdadeiro Deus que nós serve, onde foi um milagre que eu nem conhecia ele direito e ele me amou, né? E fez na minha vida. A senhora, como estamos tratando sobre, a irmã contou para nós, teve câncer de útero, outras irmãs teve outros problemas de saúde, mas o seu nódulo, a sua enfermidade, onde que foi localizada? Foi no seio. Realmente, a senhora foi o câncer de mama. Câncer de mama. E como que a senhora descobriu que essa enfermidade estava sobre o seu corpo? Foi assim, eu comecei a sentir umas dores, tipo assim, uma inflamação. Aí eu passava a mão e sentia um caroço. Aí, passados uns dias, eu sentia que doía demais. Aí eu desci no médico, no posto. O médico me examinou e falou que tinha um caroço muito grande, né? Aí ele pediu uns exames, na época, já tenho 30 anos, né? Era muito difícil, era médico, não é como hoje, que as coisas são muito mais fáceis. Que consegue descobrir com mais rapidez, com mais eficácia, né? Aí ele pediu ultrassom, eu fiz, né? E deu, que estava grande, com 3 centímetros já. E meus braços já estavam escurecendo. Começou a escurecer, sua pele começou. Aí transferiram ele para o médico particular no município, médico de câncer mesmo, e constatou que era um câncer mesmo, e ele já estava agressivo, alastrado, e já estava se alastrando. Foi aonde eu caí de cama. Você chegou, Caí de cama e emagreci muito, fui para 40 quilos. Nessa época, assim, a senhora era novinha, assim, muito jovem, não? Era assim, mais ou menos assim, né? Hoje, já faz quanto tempo isso? Eu acho que tem quase 30 anos. Já faz uns 30 anos, né? Quase dos 50, por aí? Por aí. Uns 40. Faz 30 anos. 30 anos que passou esse processo. Vai fazer em novembro, 30 anos. Glória a Deus. E a senhora chegou a passar por todo esse processo de químio, radioterapia? Não Chegou a precisar? Porque na época não tinha tanto recurso, os hospitais, esses lugares, e o médico optou de eu ficar em casa. Meu Deus. Porque ele falou que não sabia como, que já estava muito alastrado e não tinha mais como. Mesmo que já descobriu numa forma Numa fase final que já sem esperança, né? Aos nossos olhos. Aí eu fiquei em casa, eu ficava na cama, a sogra da minha filha, que ainda não namorava ainda, meu gênio, ela cuidava de mim na cama. Ela dava sopinha de fubá com muito água para mim, né, para melhorar a infecção, mas eu fiquei bem miudinha, bem magrinha, mas não tinha mais recurso. E nessa época a senhora tinha seus filhos? Tinha meus 3 filhos pequenos. E só a senhora Era só eu cuidar? e meus 3 filhos. Né? Então foi um momento desesperador, assim. Ver que uma mãe agora, a preocupação era: o que vai ser dos meus filhos? A minha preocupação era Eram seus filhos. E conta para nós como que foi quando a senhora encontrou Jesus e quando que aconteceu a cura? Que se para os médicos já não tinha mais solução, deixou a senhora meio tipo assim, para morrer em casa, né? Digamos assim. Porque já não tinha mais o que eles faziam, então para morrer em casa. E como que foi que passou 30 anos e agora a senhora está aqui contando esse milagre para a gente, para o mundo ver? Então, aí eu estava um dia deitada, muito ruim, febre, e deitada na cama, a sogra do meu filho tinha acabado a sopinha para mim, mas eu soltava, né? Mas já estava toda alastrada, estava bem ruim mesmo, e muito triste pelos meus filhos. Aí chegou um pastor lá de Ribeira, na época. Aí ele veio, bateu palma, entrou, disse que queria conversar, ficou sabendo, era um parente meu, assim, sabe? Ele era pastor. E ele conversou, ficou falando de Jesus,
Eu conhecia Jesus, mas eu não sabia o poder que ele tinha. Eu sabia que ele tinha morrido, mas eu não tinha entendimento de como ele morreu, como era, o porquê, do amor dele. Eu não tinha esses entendimentos, mas eu sabia que Jesus existia. Aí ele começou a falar do amor de Jesus, que Jesus tinha poder de me curar. Se eu não queria que ele fizesse um culto na minha casa, ele veio numa quinta, ele podia fazer na sexta-feira à noite. Ofereceu um culto ali para a senhora. Para casa. Aí eu falei, né? Ele falou aceitou. Assim, eu aceitei. Falei, bom. Aí ele veio, eu chamei umas pessoas que até hoje servem a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Um testemunho que ficou hoje marcado. As pessoas que viram minha cura são missionários, pastores. Glória a Deus. Então, tudo, um verdadeiro milagre de Deus. Que viu o milagre que Jesus fez. Aí ele veio na sexta-feira à noite e trouxe uma palavra. Ali ele falava assim que Jesus era amor, que Jesus tinha dado a vida dele naquela cruz do Calvário, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E começou a falar daquela palavra, o verdadeiro amor de Deus. Ele só falou do amor de Deus. O quanto ele era bom, o quanto ele era amoroso. Ali ele foi falando, aquilo eu fui ouvindo, aquelas palavras lindas, aquilo que me emocionava, aquelas palavras que me encantavam, que eu não sabia o quanto Jesus era maravilhoso. Ninguém nunca tinha falado dessa maneira para a senhora. Eu nunca tinha ouvido falar uma coisa tão linda do nosso Senhor Jesus. Aí ele fez o culto das pessoas que estavam ali, aí ele foi embora. Aí quando foi à noite... Aí fez um convite para a senhora aceitar naquela noite? Não, só falou de Jesus. Só falou. Aí ele foi embora, eu fui deitar, estava ruim, né? Deitei. Sim. Aí eu deitei, comecei a chorar. Falei assim, Senhor, o Senhor é tudo que esse pastor falou. Eu achei assim... Eu estou emocionada com tanto amor que o Senhor tem. Eu levantei rastejando, joelhei no chão. E falei assim, Senhor Jesus, falei, se o Senhor me curar e me der vida para me acabar de criar meus filhos, que eu criava sozinha, né? Sim. Que só tem eu na vida, eles não tem mais ninguém. Se o Senhor me der vida para me acabar de criar meus filhos, eu vou te servir o resto da minha vida. Fez um voto com Deus ali. E eu até aceito na minha vida hoje. Aceitou sozinha ali naquele momento, entregou sua vida para Jesus. Fez uma confissão. Foi. Tive aquela opção, porque encontro. as palavras que aquele pastor falava de amor, de carinho, quando a gente for falar de Jesus para alguém, fala o quanto ele é amor, o quanto ele ama, o quanto ele é bom, aquilo comove, aquilo cura a gente, aquilo salva, faz nós aceitar Jesus rápido. É uma coisa linda, maravilhosa. Aí eu aceitei Jesus, ali chorei e deitei e dormi a noite inteira. Eu acordei de manhã, eu estava toda roxa, já não estava bem pouco. Sumiu, tá? Tipo assim, mas o que estava melhorou. Aí eu acordei de manhã, eu não levantava quase, mas eu levantei, andei, falei, nossa. Começou a procurar. Eu comecei a procurar aquela. Falei, Senhor amado, né? Glória a Deus. Levantei, fui na cozinha, fazia uns 2 meses que eu não fazia nada na minha casa. Deus. Fiz café, tomei café. Glória a Deus, glória a Deus. Voltei, passei o domingo, quando foi na segunda, eu acordei de manhã, não tinha mais nada. Glória a Deus, como Deus é Jesus maravilhoso. foi nem o caroço, nem nada. Não precisou fazer nem uma químio, nada, e Jesus curou por completo. Ele foi a químio, ele foi a radioterapia. Ele foi tudo, ele colocou as mãos assim, tirou o amor dele imenso. O amor dele cura, o amor de Jesus é Foi cura. uma mulher do fluxo de sangue, bastou tocar. Glória a Deus. Bastou eu aceitar ele e dizer que eu ia servir o resto da minha vida. Fez um compromisso com Deus, que a palavra diz que ele que faz uma aliança com ele, a aliança
Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E foi no dia do meu aniversário. Olha que presente, o presente da vida de volta. Glória a Deus. Aí na segunda-feira eu fui no médico, levantei, fui no municipal, passei no médico, o médico falou, mas Cadê? Com o surpresa. que aconteceu? Eu contei pra ele o que aconteceu. Glória a Ele falou, não Jesus. tem mais nada, nem caroço, sumiu tudo. Eu Amém. falei, Jesus me curou. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Jesus me curou e até hoje nunca mais voltou, nunca mais deu problema e eu sigo a Deus até hoje. Glória a Deus, Deus é Hoje o meu maravilhoso. lar é abençoado, meus filhos são servos de Deus, meus 3 filhos hoje servem a Deus. Glória a Jesus. Sou uma família unida, uma família abençoada, Jesus fez no meu lar. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada.